Como sabemos, Kakashi é um dos maiores gênios da história e um dos personagens mais importantes de todos os tempos em Naruto. No entanto, no breve encontro entre Kakashi e Kashinkoji em Boruto, acabou que não ocorreu uma luta, mas muitas pessoas acreditam que se tivesse ocorrido, Kakashi não teria a menor chance, pois Koji é uma versão melhorada de Jiraiya, um dos 3 Sanins, e todos sabemos que os Sanins são grandes autoridades e referências se tratando de nível de poder em Naruto. Mas será que Kakashi é capaz de se comparar aos 3 ninjas lendários? Você irá saber no vídeo de hoje, mas antes de mais nada, não esqueça de seguir a página do canal no Instagram, porque no futuro eu vou estar postando vários conteúdos por lá, apesar de eu estar parado por um bom tempo, e também posso interagir melhor com vocês. Também deixe o seu like nesse vídeo para me fortalecer e compartilhe ele com mais pessoas, porque isso já me ajuda bastante, pois é só o começo do canal. E se você curtiu a ideia e o tema desse vídeo e quer ver vídeos com mais temas parecidos, se inscreva no canal ativando o sininho para não perder as próximas notificações. Além de que, se você tiver alguma sugestão, comente. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Primeiramente, eu estarei analisando o Kakashi durante a fase clássica. Neste período, o Kakashi estava fora de forma, afinal, depois de sair de Ambu, ele passou um bom tempo de sua vida apenas testando jovens graduados na academia com o teste dos Guizos, e cada vez menos se envolvendo em batalhas importantes. Tanto é que depois de graduar o time 7 e batalhar contra Zabuza, Kakashi disse que fazia muito tempo que ele não lutava contra alguém tão poderoso. E convenhamos que, apesar de Zabuza ter um alto nível de poder, ele estava longe do patamar dos 3 Sanins. Mas apesar disso, o Kakashi já demonstrava um bom potencial para um dia chegar no nível dos 3 ninjas lendários. Tanto é que nessa época Kakashi já era um dos ninjas mais respeitados e temidos no mundo todo, e o próprio Databuki considerava ele como o ninja mais forte da Vila da Folha na época. Tudo bem que Jiraiya e Tsunade não estavam mais na vila, mas o terceiro Hokage estava. Se supostamente Kakashi era mais forte que Hiruzen, é porque ele realmente tinha potencial para se equiparar com um Sannin no futuro. Você até pode me dizer que essa é só mais uma das informações equivocadas que o Databuki já deu. Afinal de contas, Hiruzen lutou de igual para igual contra Orochimaru, enquanto Kakashi sequer tinha coragem para atacá-lo. Mas isso não é 100% verdade. Primeiramente, é importante lembrar que Hiruzen conviveu com Orochimaru por muitos anos de sua vida, então ele conhecia muito melhor as habilidades dele do que Kakashi, que só tinha visto Orochimaru 2 vezes na vida e nem sabia muitas coisas sobre ele. Isso pesa dentro de um combate. Outra coisa importante de citar é que Kakashi não teve necessariamente medo de Orochimaru. Ele ficou surpreso por encontrá-lo tão de repente, mas inicialmente ele não teve medo. Tanto é que ele ameaçou Orochimaru de forma valente, dizendo que se ele desse mais algum passo, Kakashi iria pará-lo mesmo que custasse sua própria vida. Orochimaru não deu mais nenhum passo e chegou a virar as costas. E aí começa a situação. Orochimaru lançou um genjutsu em que quem é pego por ele acaba enxergando sua própria morte. E como Kakashi estava com seu Sharingan tapado, ele não detectou que estava sob o efeito de um genjutsu. Então ele acabou enxergando sua própria morte e logicamente ficou assustado por isso, coisa que não teria acontecido se ele estivesse com seu Sharingan ativado. Ele imediatamente notaria o genjutsu e iria quebrá-lo o mais rápido possível, não ficando assustado daquele jeito. Ou seja, Kakashi não ficou com medo exatamente de Orochimaru, mas sim daquela situação específica, e também pela falta de seu Sharingan no momento. Também vale lembrar que momentos antes, Orochimaru havia elogiado Kakashi, dizendo que estava impressionado por ele estar forte o suficiente para ter selado até mesmo a marca da maldição, e disse que ele havia crescido muito. Ou seja, Kakashi não era um ninja qualquer e o próprio Orochimaru reconhecia isso. E como eu já disse antes, não acredito que Kakashi teve medo de Orochimaru, mas eu também acredito que ele não tivesse nível suficiente para derrotá-lo. Mas isso não significa muita coisa, afinal Hiruzen também não tinha. Aquela batalha entre Hiruzen e Orochimaru foi muito específica. Kakashi não ter nível para derrotar Orochimaru não faz ele mais fraco do que Hiruzen, porque Hiruzen também não tinha nível. A questão é que aquela batalha ocorreu em um local fechado, em que Orochimaru não tinha espaço para fazer a invocação de suas cobras gigantes. Sem contar que Orochimaru subestimou Hiruzen por um bom tempo naquele duelo, o que fez com que Hiruzen aumentasse suas chances. Porém, se a batalha ocorresse em campo aberto, com Orochimaru fazendo suas invocações e lutando sem estar em tom de brincadeira, as chances de Hiruzen seriam praticamente zero, assim como as de Kakashi também seriam. Ou seja, ainda que o Databuki esteja errado sobre Kakashi ser o mais forte da vila, isso não é uma informação absurda, até porque na minha opinião não tinha nenhum abismo entre os dois, e se houvesse alguma diferença, era bastante leve.
E outra coisa que implica que Kakashi poderia ser uma ameaça tão grande quanto um Sannin é que quando Itachi lutou contra Kakashi, ele não tinha intenção de finalizá-lo, mas ainda assim ele usou seu genjutsu mais poderoso, o Tsukuyomi, a partir de seu Mangekyo Sharingan, apenas para garantir que conseguiria nocautear Kakashi. Enquanto que contra Orochimaru, Itachi optou por usar um genjutsu do Sharingan padrão para neutralizá-lo, e isso já foi suficiente, mesmo não tendo motivo para poupar Orochimaru. Então que acredita que durante a fase clássica, principalmente por estar fora de forma, Kakashi não tinha nível para derrotar um Sannin. No entanto, ele poderia sim dar algum trabalho dependendo da situação e tinha potencial para um dia chegar no nível de algum deles. Não muito tempo depois, Kakashi apresenta seu Mangekyo Sharingan e utiliza o Kamui contra Deidara. Vale lembrar que nesse período Kakashi não tinha experiência com o Kamui, ele ainda estava aprendendo a utilizar a técnica. Ainda assim, Deidara se surpreendeu o suficiente para dizer que Kakashi utilizava um jutsu visual tão forte quanto o de Itachi, e ele nunca havia imaginado que alguém faria isso. Ou seja, mesmo Kakashi sem experiência com o Kamui era capaz de usar um jutsu visual tão forte quanto o de Itachi, que com um único jutsu visual neutralizou Orochimaru facilmente. E outra coisa a se considerar é que, partindo dessa citação, a curva de evolução do Mangekyo de Kakashi é que depois dele dominar o Kamui, o jutsu visual dele deixou de ser tão bom quanto o de Itachi e passou a ser melhor. E não muito tempo antes, Kakashi havia lutado contra Itachi e enganado ele com sua grande inteligência usando um clone das sombras, provando que Kakashi é um verdadeiro gênio. O grande feito de Jiraiya foi ter lutado contra Pain e ter conseguido se livrar de 3 caminhos e ainda conseguir coletar informações sobre a formação dos Pains. E Kakashi também lutou contra Pain, e também teve uma ótima performance. Apesar de não parecer, a situação que Kakashi lidou com Pain foi tão difícil quanto a que Jiraiya teve que lidar. Afinal de contas, Jiraiya só durou tanto contra Pain por conta de seu modo sábio, e ele só conseguiu ativar esse modo muito por conta do local da batalha ser favorável, já que era um local fechado, cheio de corredores, muito úteis para Jiraiya se esconder e conseguir tempo até reunir energia natural e ativar o modo sábio. E ele precisou desse modo contra 3 Pains que nem eram os mais poderosos, enquanto Kakashi teve que encarar logo de cara os 2 Pains mais poderosos e em campo aberto, completamente diferente de Jiraiya. Então, caso Jiraiya tivesse que enfrentar os 2 Pains mais poderosos na mesma situação que Kakashi em campo aberto, dificilmente ele conseguiria ativar o modo sábio, pois não teria como se esconder de forma eficiente. Não que Kakashi tivesse alguma chance contra Pain, o próprio admitiu que se não chegassem reforços ele não teria nenhuma chance. No entanto, ele também teve uma ótima performance, já que mesmo sozinho ele encontrou a fraqueza do caminho Deva, no caso a fragilidade do intervalo de 5 segundos após o uso do Shinra Tensei. E a partir disso, ele criou uma estratégia que neutralizou o caminho Deva e só não o destruiu porque o caminho Asura se sacrificou no último instante. O próprio Pain demonstrou respeito por Kakashi, dizendo que era uma honra conhecê-lo, e também disse que Kakashi era o tipo de gente que precisava ser eliminada para não causar problemas posteriormente. Ou seja, o Pain considerava Kakashi como uma ameaça significativa. Já quanto a Tsunade, Pain não lutou contra ela, apenas teve um curto diálogo em que ele não levou muito a sério, e contra Orochimaru ele não teve muitos perigos no curto duelo entre os dois. Ainda que Kakashi não estivesse no nível Sannin, ele já estava no caminho certo para isso. Você também pode me dizer que tanto Jiraiya, tanto Orochimaru lidaram com Naruto com o manto de 4 caudas. Mas durante a Quarta Guerra Ninja, Kakashi lutou sozinho contra 3 Jinchurikis com manto de chakra ativado e não sofreu nenhum arranhão. E na minha opinião, antes mesmo de receber os 2 Sharingan e o Susanoo completo, Kakashi já estava no nível Sannin durante a Quarta Guerra Ninja. Tsunade teve uma ótima batalha contra Madara junto dos outros Kages. E o próprio Madara elogiou ela, dizendo que ela não era uma mulher fraca. E Madara também elogiou Kakashi, quando ele causou um grande dano na estátua Gedomazou usando seu Kamui. E o dano só não foi maior porque Madara teletransportou a estátua para longe com um jutsu de invocação. E logo depois, Madara elogiou os olhos de Kakashi. Você também pode me dizer que Jiraiya foi cogitado para ser o Hokage e só não foi porque não quis. Orochimaru também foi cogitado e só não foi por conta de sua personalidade problemática. E Tsunade acabou sendo a 5ª Hokage. No entanto, Kakashi, após a guerra, foi eleito o 6º Hokage. E antes mesmo da guerra começar, Kakashi já era cogitado para ser o substituto de Tsunade. E convenhamos que não é possível colocar um sucessor caso ele não seja tão bom ou tão capacitado quanto o antecessor.
Ou seja, Kakashi já era encarado como um bom substituto para Tsunade, caso preciso na época, antes mesmo da Guerra Ninja começar. E isso prova realmente o alto nível dele. Afinal, a Vila da Folha estava em tempos de crise após ser destruída por Pain e precisava de um grande símbolo militar e um grande líder para colocar a aldeia no mapa novamente. E a confiança de quase todos, exceto Danzo por conta de sua ganância para ser Hokage, foi em Kakashi. Também existe uma opinião bastante popular de que após perder o Sharingan, Kakashi se tornou um ninja enfraquecido, mas isso não é verdade. Mesmo sem o Sharingan, ele foi confiado para ser o Hokage. Além de que sua Light Novel informa que ele está mais poderoso hoje em dia do que quando possuía o Mangekyo Sharingan. Eu particularmente acho isso um pouco exagerado, afinal sem o Mangekyo, Kakashi não possui mais o Kamui, e ele dificilmente irá encontrar uma técnica tão poderosa quanto essa para substituí-la. Mas a diferença entre Kakashi hoje em dia e Kakashi na época do Mangekyo não é tão notável, pois apesar da perca do Kamui, Kakashi hoje em dia tem acesso a reservas de chakra bem mais consideráveis e potencialmente está um ninja bem mais versátil, já que acredito que hoje em dia ele tem outro estilo de luta por não depender mais apenas do Sharingan e ter que desenvolver outros recursos. Até porque a Light Novel de Kakashi cita que ele hoje em dia é considerado mundialmente famoso como um mestre no uso dos 5 elementos da natureza, assim como Hiruzen foi um dia. E a premissa de Naruto é que a antiga geração sempre seja superada pela próxima, exceto em casos bem raros e específicos, como por exemplo Tsunade não ter superado seu avô Hashirama, até porque ele não era um simples shinobi, mas sim uma nova versão de Ashura, porém geralmente filhos e netos superam sim seus antecessores. E Kakashi foi filho de Sakumo Hatake, que era mais temido que os Sanins lendários no tempo dele, e logicamente tinha o nível de poder de algum deles. E as probabilidades de Kakashi ter superado seu pai são bem altas. Portanto, acredito que sim, Kakashi tem a capacidade de lutar contra Kashinkoji, mesmo que ele não o derrote. Se for necessário uma batalha, Kakashi seria sim uma pedra no sapato e seria um oponente digno. Mas e você, o que você acha? Kakashi não está no nível Sannin, nunca esteve no nível Sannin, você acha que é demais pra ele, que ele não tem nível pra isso? Comente a sua opinião, se você concorda, discorda de mim. Também siga a página do canal no Instagram, como eu disse, e também deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe ele, se inscreva no canal ativando o sininho se você curtiu o vídeo. Então vou ficando por aqui, conto com vocês, até mais e até o próximo vídeo.